Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula está sendo postada no dia 2 de outubro, ou seja, faltando praticamente um mês para a primeira aplicação da prova do Enem. E é importante que você esteja preparado. Nós aqui do canal já propomos um método para você fazer a prova. Você começa lendo a prova como um todo, avaliando o grau de dificuldade de cada questão. Escrevendo, por exemplo, DIF nas mais difíceis, M nas mais ou menos e F nas fáceis. E também avalia o grau de dificuldade da redação. Depois, você começa fazendo a prova pelas questões mais difíceis, depois as médias e finalmente as fáceis. E é claro que você tem que avaliar em que ponto você vai fazer a tua redação. Vai depender da tua avaliação. Depois disso, é importante que você tenha um tempo para fazer uma revisão antes de marcar o cartão de respostas. Então, se você fizer assim, é como se você estivesse roendo o osso para depois comer a carne. Esse método funciona para muitas pessoas, mas você talvez prefira seguir outro método. Isso fica a teu critério também. Para essa aula, nós escolhemos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, da parte de linguagens e códigos. Uma questão que na pré-leitura o ideal é ser considerada fácil. A grande vantagem que você pode ter é sacar o gabarito de primeira. E, é claro, responder com segurança. Se você fizer assim, você vai estar economizando o teu tempo. No caso, no primeiro dia da prova do Enem, que foi o caso também do dia em que caiu essa questão, você tem 5 horas e meia para fazer toda a prova, inclusive a redação. E nesse dia virão as questões de linguagens e códigos. E no outro domingo, você vai ter apenas 5 horas para fazer a prova. De qualquer maneira, quanto antes você sacar o gabarito da questão, melhor para você. Você vai ter mais tempo para fazer as questões mais difíceis e ainda vai sobrar tempo para você conferir a prova. E aí você não perde tempo, nem tampouco perde a questão. Segue um quadro. Enem 2018. Quebranto. Às vezes sou o policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes faço questão de não me ver e, entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o ponto que me entrego às vezes. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico A. incorpora seletivamente o discurso de seu opressor. B. submete-se à discriminação como meio de fortalecimento. C. engaja-se na denúncia do passado de opressão e injustiças. D. sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. E. acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Bem, agora vamos entender qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. A questão aparece numa prova com 90 questões e mais a redação. Você tem 5 horas e meia para fazer a prova, ou melhor, 5 horas, já que o aconselhável é você reservar os 30 últimos minutos para marcar o cartão de respostas. Essa questão já é fácil de se sacar o gabarito na pré-leitura da prova. Como eu já disse, quem sacar primeiro leva vantagem. Se você usar o método que eu propus, por exemplo, antes de você marcar o cartão de resposta, vai sobrar tempo para você rever aquela questão que você está meio desconfiado, sei lá, ou uma outra mais difícil.
Aquela questão que você quer ter certeza que não respondeu errado, você vai ter mais tempo para pensar. Voltando à nossa questão, o enunciado já diz que se trata de um poema com a temática negra. O eu lírico se coloca no lugar do policial que pratica violência contra ele e de um porteiro que o discrimina por ser negro. Então, tanto um quanto o outro são opressores. E se colocar no lugar dele implica fazer exatamente isso que está na alternativa A: incorporar os discursos. Fica fácil perceber que as alternativas D e E cometem o erro da contradição, ou seja, a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Já as alternativas B e C, elas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que simplesmente estão ausentes no texto. Reparem o absurdo que está na letra E. Dizer que o eu lírico acredita numa sociedade igualitária. Como assim? Ele age exatamente como o próprio opressor. Que sociedade igualitária é essa em que ele acredita? Sobre a letra D, se tem uma coisa que nós não podemos dizer é que houve uma perda de identidade. Isso seria se ele chegasse ao ponto de nem saber mais quem ele é. Mas ele sabe quem é. Do começo ao fim, ele sabe que é um ser oprimido. Então falar em perda de identidade é absurdo. Sobre a letra B, tá certo que o eu lírico está submetido à discriminação. Mas onde está essa ideia de que ele faz isso como meio de fortalecimento? Simplesmente isso não está no texto. Sobre a letra C, onde está essa denúncia do passado de opressão e injustiças? Reparem que isso não acontece no texto, até porque o texto é todo no tempo presente. Então você já não pode dizer que isso se refere ao passado. Embora seja até possível, pelo conhecimento prévio que você tem de história, saber que isso aconteceu no passado dele. Mas isso não está no texto. O texto é narrado no tempo presente. E de qualquer maneira, não existe nenhuma denúncia no texto. Então, qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa? Depois de você ler o poema, você inevitavelmente você vai ler pela primeira vez a letra A. E você já sente o cheiro do gabarito. Aí resolve conferir as outras alternativas para saber se elas estão erradas. E aí você saca cada um desses erros que eu enumerei. E já mata a questão quase que na pré-leitura da prova. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marca um gostei. Se não está gostando, marca um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.